Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Eu quero, antes de iniciar, te pedir ajuda. Isso mesmo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal Priorizando a Palavra de Deus. É o canal do YouTube, onde todos os dias eu compartilho da Palavra de Deus. Nós fazemos a leitura da Bíblia em um ano e mais pessoas precisam conhecer a palavra que gera vida e esperança. E uma das formas é tendo inscrições no canal do YouTube. Quanto mais inscrito nós tivermos, mais os vídeos são promovidos e terá um alcance maior de pessoas. Então, por favor, me ajude a divulgarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Aqui, nós sabemos que Saul, ele estava de um lado, ali na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Mignon, e com ele tinha 600 homens. Entre esses homens tinha Aias, filho de Airtube, irmão de Icabô. Lembra quem era Icabô? Isso mesmo! Icabô era filho de Finéias. Ele nasceu justamente no momento onde o pai morreu, o avô morreu e a arca do Senhor foi tomada. Quando a mãe dele sabe, ela entra em trabalho de parto, E o texto fala que ela diz, e acabou, porque a glória de Deus foi retirada de Israel. Olha ele aqui aparecendo, O irmão dele. E aí nós vamos ver que no outro extremo dessa comitiva estava Jonathan e o seu escudeiro. E Jonathan tem a ideia de ir enfrentar os filisteus. Olha só. E ele fala assim, disse pois Jonathan ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nosso Deus, nenhum impedimento há de livrar muitos ou poucos. Então seu escudeiro disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Olha que dois homens valorosos esses, E assim eles fazem. Eles combinam, de passar para chegar aonde os filisteus estavam. E aí ele fala, se nos disserem, peraí, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos aonde nós estamos. Mas se eles disser, subi a nós, então subiremos, porque isso será um sinal de que o Senhor já entregou ele nas nossas mãos. E aí nós podemos ver que eles combinam isso e sobem. E aí quando a guarnição dos filisteus vem, fala, olá, Israel está saindo de dentro das pedras aonde estava escondido. Sobe que nós vamos, olha o que ele fala, daremos uma lição. E aí Jonathan disse ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Ousado esse Jonathan, não é? Então trepou Jonathan de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíam diante de Jonathan. E o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta derrota em que Jonathan e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. E quando isso acontece, há um alvoroço no arraial dos filisteus. Saul, que estava do outro lado, percebe a movimentação e diz, que movimentação é essa? Que alvoroço é esse dos filisteus? Peraí, conta aqui, saiu alguém do nosso meio? E quando Saul conta, ele descobre que
nem Jonathan, nem o seu escudeiro estava ali. E rapidamente ele chama o sacerdote, quer consultar a arca do Senhor para saber se ele vai, e aí ele começa a ver que o alvoroço ainda é maior no meio dos filisteus, e ele diz, não precisa trazer a arca, vamos enfrentar os filisteus. E assim o texto fala que o Senhor livrou a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. E aí Saul vai fazer um voto de tolo. Olha só o voto que ele fez. Maldito o homem que comer pão antes do anoitecer. E o povo se absteve de pão. Eles chegaram num bosque onde havia mel no chão. Mas o povo não provou de nada, porque tinha medo daquilo que Saul fez. Jonathan, que estava lá do outro lado, chegou no bosque, viu mel no chão, não sabia de nada, pegou a vara, começou a provar do mel. Quando o povo viu, falou, o teu pai disse que maldito era aquele que fizesse isso. E aí Jonathan disse, meu pai turvou a terra, ora, vede como os meus olhos brilham, provando desse pouco de mel, quanto mais ao povo. O texto fala que o povo estava exausto ao extremo. Havia muita perda de forças, de energia no meio da batalha. O próprio Jonathan estava exausto, né? E aí nós vamos ver que por conta disso, chegou um momento que o povo chegou ao extremo. E aí eles pegaram os despojos, né? Os bois, os bezerros, e começaram a matar para comer a carne, né? E a carne tinha sangue, né? E isso sim era maldito para Deus, né? Isso era, o texto fala que era pecado contra o Senhor comer a carne com sangue. Quando Saul viu isso, diz, espalhai entre o povo e dize, cada um me traga o seu boi, a sua ovelha e matai aqui para comer, não peque contra o Senhor, não coma com sangue. Todo mundo trouxe, né? E aí fez o que tinha que ser feito e aqui Saul edifica um altar ao Senhor, o primeiro altar que ele edifica ao Senhor. E aí nós vamos ver que Jonathan, quando ele vai consultar ao Senhor, se ele deveria, né, subir novamente para a guerra, Deus não responde. E aí Saul se preocupa e ele diz, qual é o pecado que hoje se cometeu entre nós? Ninguém disse nada. E aí Saul lança a sorte. Quando ele lança a sorte cai sobre ele e a casa dele. E quando ele lança a sorte novamente, a sorte cai sobre Jonathan. E aí ele chama Jonathan e diz, o que tu fizeste? E aí Jonathan conta o que ele tinha feito. Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara da minha. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. E sabe o que o pai dele diz? É certo que morrerás, Jonathan. E aí o povo intervém em favor de Jonathan, né? Morrerá Jonathan que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal coisa não suceda, né? E aí nós vamos ver que o povo vai salvar a vida de Jonathan nessa ocasião, né? E aí nós vamos ver no finalzinho um resumo da vida de quem era Saul. Saul, né, tinha filhos, era Jonathan, homem, né? Jonathan, Isvi e Malquizua. O nome das duas filhas, da mais velha é Merabe e a mais nova, Milca. A mulher de Saul era Ainoá. E o nome do general dele, Abner. E o nome do pai, Quis. Né? Então aqui traz um pequeno resumo e diz que houve forte guerra nesse período contra os filisteus. No capítulo 15, nós vamos ver que Samuel sobe até Saul, né? E ele diz, Deus me enviou para te ungir rei, ou seja, para confirmar o teu reinado. E aí deu uma ordem para ele, certamente castigarei a Amaleque. E aí diz, sobe, né? Fere Amaleque, destrói
totalmente tudo. Olha, Saul, nada você deve poupar. Mulher, homem, boi, vaca, não. Tudo você vai matar, vai destruir. Essa era a ordem de Deus. Saul pega todos os homens e sobe, e o texto fala, né, que ele é vencedor da batalha, né? O texto fala que o Senhor concede, né, esta vitória a Saul. Só que Saul poupa, traz vivo para o arraial de Israel Agag, que era o rei dos amalequitas, bem como poupou o melhor das ovelhas, do boi, dos animais gordos, dos cordeiros que havia ali, ou seja, não destruiu. Então Deus vai e fala para Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir e de executar as minhas palavras. E Samuel contristou o seu coração durante toda a noite, ele ficou aflito, até que de madrugada, antes do amanhecer, ele vai encontrar com Saul. E quando ele chega, para surpresa dele, ou seja, né, Deus já tinha dito, ele ouve balidos de ovelha, né? E aí ele pergunta a Saul: que é isso? Aí Saul vem todo feliz falar para ele: não, nós poupamos o melhor das ovelhas para oferecer em sacrifício ao Senhor. E aqui vem, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. E aí Deus vai repreender Saul, né? E Deus se arrepende de ter constituído Saul sobre Israel, né? E aí nós vamos ver que o próprio Samuel manda trazer Agag e o próprio Samuel mata o rei dos amalequitas, né? E aí nós vamos ver que nunca mais, né, Samuel e Saul se encontram até o dia da sua morte, né? E o texto fala que tinha Samuel, né, pena de Saul, porque o Senhor tinha se arrependido de haver constituído ele rei. Capítulo 16, Samuel é enviado a Jessé. Ou seja, ele é enviado à casa de Jessé. E aí Deus fala para ele: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem, enviarei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí nós vamos, Samuel fica com medo de represária, e aí Deus diz, né, para ele: vá, convide Jessé para sacrificar. Fale que vai fazer isso. E aí disse que quando ele chega, né, e compartilha tudo com Jessé faz chegar os seus filhos. E aí, um mais bonito que o outro, desde o mais velho, né? Fala que entrando Eliabe, Samuel disse consigo: certamente é este que Deus quer que eu unja, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o seu coração. E aí, acabou-se os filhos de Jessé. E aí Samuel fala: acabou-se os teus filhos? Eram só esses? E aí Jessé fala: não, tá lá no campo, o mais novo, o pequenininho, o caçula. E aí Samuel diz: não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. E aí quando Davi chega, né, tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Logo mais nós vamos ver que Davi vai tocar para Saul, e o objetivo disso era: os maus espíritos já tinham tomado conta de Saul. Ele estava totalmente distante de Deus, né? E a música de Davi fazia com que ele se sentia bem. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, dá-nos a coragem, a audácia, a confiança, a fé que o jovem Jonathan teve, de saber que o Senhor podia todas as coisas.